É isso? Ah, agora tá gravando. Então, viu, gente? Boa noite. Agora a gente vai começar de verdade, porque temos sobre o que falar. Hoje, basicamente, o que eu vou tratar aqui vai ser um pouco da própria Frances Burney, mas assim, eu não vou dar mega detalhes biográficos, assim, porque não é aquilo que é muito importante para mim como leitora e pesquisadora do livro, porque, né, eu pesquiso o livro e não a autora, mas eu acho que é sempre bom você ter algumas noções de dados autobiográficos, assim, para você, se eles servirem para expandir a sua leitura e aprofundar a sua leitura, na verdade, do livro. E também eu vou fazer meio que um panorama geral do livro. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, eu vou tentar não ser muito detalhista, porque quem já leu ou quem começou a ler sabe que tem muitas coisas que acontecem nesse livro, apesar de meio que quase nada acontecer, mas muitas coisas pequenas vão acontecendo nesse livro que acabam sendo importantes, mesmo parecendo triviais. Então, eu vou tentar não falar muito. A primeira vez que eu planejei essa aula, assim, eu tinha uma página inteira, assim, com todo o run-through do enredo, assim, todas as coisinhas que aconteciam, para onde que ela ia, o que acontecia, quem ela via lá, blá, 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 blá. E aí eu percebi, na verdade não, eu não percebi. Um amigo meu falou assim, vai ficar muito cansativo e não é esse o ponto. Eu falei, bom, você tem razão. Então, eu vou tentar tratar um pouco, assim, dar um geral, mas não muito geral do livro, para a gente conseguir, na aula que vem, terça que vem, tratar dos temas que entram em jogo nesse livro. Então, para hoje, basicamente, os meus materiais de apoio foram uma combinação de livros sobre a Frances Burney, que eu não li ainda tudo, e eu não li com a maior atenção e profundidade que talvez... não, eu ainda não comecei a aula com os slides, não, por enquanto só tô falando, relaxe. Mas então, é uma mistura de livros sobre a Frances Burney e o livro da Vivian Jones, Women in the 18th Century, Constructions of Femininity, que ele é bom, basicamente, assim, a única coisa que eu achei ele realmente muito, muito bom foi para entender um pouco mais e acho que com maior propriedade o quão impactante foi a Frances Burney como um surgimento de escritora mulher, mesmo você tendo várias escritoras mulheres, assim, era muito mais comum você ter escritoras mulheres do que escritores homens, então, por que que ela aparecendo foi, tipo, esse grande boom, e por que que a gente... Eu não vou nem falar por que que a gente fala dela ainda até hoje, porque não muita gente fala dela ainda até hoje, mas vocês me entendem. Então, esse daqui eu vou usar um pouquinho, e os outros são o The Iron Pen, Frances Burney and the Politics of Women's Writing, da Julia Epstein, que assim, é muito detalhado da vida da Frances Burney, e tem um capítulo para cada um dos romances dela, e também para The Wanderer, que foi uma peça.
Mas tem, por exemplo, um capítulo de como ela lida com a questão da voz, como ela lidava com a questão da própria escrita, o que ela tentava meio que traduzir nessa escrita e qual era o foco dela. Ele é muito interessante, eu ainda não li tudo, porque eu comprei ele quando eu não estava necessariamente ainda pensando em abordar a Frances Burney como pessoa e escritora. Eu estava bem focada no romance, mas certeza que eu vou ter que pegar ele agora para aprender mais. E, de novo, The Cambridge Companion to Frances Burney, editado pelo Peter Saber, que, assim, é tão bom quanto outras Cambridge Companions to. Segue um pouco o estilo do The Iron Pen, mas menos focado nessa questão política de escrever, e que como escrever é em si uma decisão que você toma conscientemente a partir de uma abordagem que você tem de como você quer agir. Não sei se isso fez sentido, mas, enfim, aqui você tem uma coisa um pouco mais, acho que, familiar. Então, você tem The Burney Family, fala da constituição familiar dela, capítulo sobre Evelina and Cecilia, Camilla and the Wanderer. Então, parece meio que fazer uma divisão entre essa primeira fase, digamos assim, e essas outras produções dela, o que eu acho que não faz muito sentido, porque para mim não teriam coisas mais diferentes do que Evelina e Cecília. Cecília é muito maior, é muito mais aprofundado, eu acho que aborda assim, com muito mais propriedade e coragem, questões que ela levanta levemente em Evelina, mas enfim, né, são dois momentos. E aí trata sobre a questão dela com o teatro, sobre as cartas dela, sobre a questão dela e do gênero dela, sociedade, e também o mercado literário. Então, esse daqui é realmente muito bom. Dos três é o que eu mais recomendo. Mas é também o que eu mais usei e o que mais me trouxe esclarecimentos. Bom, por enquanto é isso, então eu vou passar para os slides. Eu não vou conseguir ver o chat agora, então acho que vai funcionar meio que do mesmo jeito da primeira aula. Eu vou fazer a exposição e aí depois conversa e pergunta se vocês tiverem alguma. E é isso, gente. Qualquer coisa, berrem. Ou não. Senão eu vou real me assustar aqui. Mas é isso. Acho que está dando para ver a minha tela. Espero que sim. Bom, pera. Talvez não. Eu acabei de receber um barulho aqui. Ah, não. Então tá. Ok. Vamos apresentar o romance inaugural de Frances Burney. Aqui a minha ideia é tratar dela e do romance como inaugurações. Eu vou, então, começar fazendo um panorama das escritoras do século XVIII, assim, muito, muito rapidinho, muito brevemente, para tratar da Frances Burney e tentar entender qual que é a relevância dela quando ela chega nesse meio. Enfim, aqui eu coloquei uma lista muito pequena, menor do que a que eu mandei e-mail para vocês, se vocês estão matriculados. Gente, é um saco, desculpa, eu vou ter que, ficar indo e voltando. Será que eu posso? Peraí, eu vou fazer um negócio aqui. 2P. Uma guia. Era isso que eu queria. Valeu. Eu amo a tecnologia. Tá, enfim. Aqui você tem
uma lista pequena de outras escritoras do século XVIII. Uma delas é a Aphra Behn e a Eliza Haywood. Eu acho que essas duas foram assim as mais reconhecidas por questões completamente diferentes, mas é relevante entender esse grupo aqui para entender o que causa quando a Frances Burney entra no meio desse grupo. Enfim, a Aphra Behn, ela era uma poetisa e uma dramaturga, e ela escrevia muito sobre a questão amorosa de um ponto de vista poético e de um ponto de vista erótico. Mas ela tinha uma concepção de escrita, especialmente da escrita da dramaturgia, como algo separado daquele que escreve. Então, ela tentava, a grande questão dela era que as pessoas entendessem ela, escritora, separado daquilo que ela escrevia. Então, ela tem poucos paralelos, como a gente falou na primeira aula do século XVIII, que uma grande tendência era fazer esse paralelo entre escritor e escrita, o criador e a criatura. Ela tentava dar de novo essa distância de não, eu sou uma pessoa, mas eu escrevo coisas que não necessariamente são relacionadas à minha vida e à minha experiência de vida específica. Por outro lado, você tem a Delavere Manley, que é também uma dramaturga, e que ela trata da questão amorosa e erótica com muito mais sexualidade, e ela se aproveita dessa relação entre o criador e a criatura. Então, as peças dela viraram basicamente uma fonte de fofoca sobre a vida pessoal dela, porque aquilo que ela vivia, e ela era conhecida, se não me engano, por ter vários amantes, por ter vários relacionamentos, virou o grande centro para meio que disseminar todas essas histórias. Então você tem uma questão muito mais feminina nas peças da Delavere Manley do que uma questão poética que você tem no caso da Aphra Behn. Uma das vale a pena a menção aqui de Oronuku, que é uma peça que a Aphra Behn escreveu, e assim, ela é totalmente doida, assim, é muito diferente, é muito novo, é simplesmente brilhante, genial. Fica a dica, literalmente. E, bom, eu não vou falar muito mais das outras. A Eliza Haywood, ela vem meio que na contrapartida da Delavere Manley, e ela traz mais essa ideia pueril da mulher e dessa questão dela como símbolo de castidade e de decência. E a Sarah Fielding, tem muito pouco dela, eu realmente não sei. E a Charlotte Lennox, ela ficou conhecida por ela ter escrito o The Female Quixote, que é literalmente a versão de um Quixote feminino. Então ela se apropria muito dessa questão do romanesco que tem no Quixote. Todas têm um relato muito mais aprofundado de todas elas no The Rise of the Woman Novelist, da Jane Spencer, que eu mostrei na primeira aula. É realmente muito, muito interessante. Ela fala bem mais delas do que eu seria capaz de falar, com muito detalhe de obras e também do enredo das obras. Mas, enfim, eu queria trazê-las aqui, mesmo que rapidamente, para dar o espaço delas que elas criaram e mostrar o quão diferente
e não diferente num bom sentido, mas diferente de, simplesmente diferente, é a Frances Burney, e como isso trouxe destaque para ela, assim como eu coloquei aqui, e essa frase não é minha, se não me engano, ela é do Women in the 18th Century, da Vivian Jones, que ela fala, ou da Jane Spencer. Gente, minha memória é péssima, então, assim, em algum deles tá, que ela foi considerada a primeira escritora a atingir literalmente fama. E a palavra fama aqui não é used lightly, é fama, fama mesmo, assim, porque quando você pensa em um escritor que atingiu fama, você pensa, tipo, no Lord Byron, que você tinha mulheres indo atrás dele, e pessoas, sabe, querendo que ele assinasse livros, e pessoas indo atrás de onde ele andava, sabe, coisa assim, fama. A Frances Burney atingiu fama. Assim, todo mundo falava dela, falava do livro, falava de por que ela escreveu o livro, falavam da vida dela, falavam do pai dela, tararara. Então, ela realmente atingiu fama junto com Richardson e Fielding. Esses dois, assim, gigantes na história da literatura mundial, mas especialmente inglesa, eles atingiram fama. E ela foi a primeira que meio que foi comparável e chegou no mesmo patamar dele. Se não me engano, em uma das reviews que apareceu no Critical Review da época, comparava ela com Richardson e Fielding, dizendo que nesse romance ela trazia decência suficiente para agradar Richardson, mas a sátira para agradar Fielding. Então, ela elevou aquilo que se pensava que uma mulher podia escrever. Era assim, meu, agora temos uma mulher que é realmente ridículo, né, pensar que, tipo, nossa, porque ela se assemelha ou chega próximo à escrita de autores masculinos, aí por isso que ela é, sei lá, valuable, ou worthy dessa estima. O que é ridículo em si, mas enfim, na época era realmente isso, que, meu, ela é comparável a esses dois gigantes, então ela é uma gigante. E não só por isso, por ela trazer essas questões da feminilidade, que é, por exemplo, em Pamela, você tem essa pessoa, essa jovem mulher perfeita, tipo, a Pamela é literalmente perfeita, sabe? Ela não fede, ela não tem mau humor, ela dorme sempre bem, ela não precisa usar protetor solar, zero mancha, sabe? Ela é literalmente perfeita. Você tem uma um retrato de uma personagem que se assemelha ao retrato de uma Pamela, mas você tem uma sátira muito violenta e uma tiragem de sarro muito forte e um senso de crítica e que se assemelha muito ao Fielding, o que ele faz, por exemplo, em Tom Jones. Mas além disso, eu coloquei aqui essa frase do Riquet. Ai, mano, sério que você vai fazer isso comigo? Vai ficar muito baixo para vocês lerem, então eu vou tentar não me mexer. Que ele diz que o grande trunfo dela, um dos grandes trunfos, foi que ela managed to reveal in astonishing detail what it felt like to be a female, insecure, vulnerable, innocent, and in love, and what it meant for an ingenue to learn acceptable habits. No previous account had offered quite so intimate and detailed picture. Então essa foi uma questão muito importante que deu muita fama para ela, que era assim, ela fala logo, acho que isso fica muito mais claro nos primeiros capítulos, mas ela fala de como elas estão arrumando o cabelo e do que elas vão comprar e do que de como é a experiência de compra de tecido e de laços e de fitas. Então, ela dá em muito detalhe
essa experiência feminina. E essa experiência feminina, que é tão profunda e que é tão única, tá realmente e literalmente nesses detalhes. E é por isso que também ela atinge, as pessoas ficam assim, meu Deus, né, sabe? Depois da publicação desse livro, era impossível você não pensar naquilo que as mulheres iam falar quando os homens saíssem da sala. Era impossível você não pensar no ritual de se arrumar e de se preparar quando as mulheres chegavam no baile. Então, realmente mudou muito a perspectiva, não só que as mulheres se viram verdadeiramente abarcadas nessa experiência, falaram, meu, é isso mesmo que é. Essa é a vida, entendeu? Quando eu vou e eu arrumo meu cabelo, coça e pesa e eu me sinto estranha. É isso mesmo, entendeu? Aí você tá lendo o livro e fala, gata, eu sei, eu sinto mesmo. E não só isso, mas também dos homens saberem, meu, é assim que funciona, tipo, é de verdade. Então, é isso. E agora eu vou falar um pouco dela. E acho que uma das coisas mais relevantes para você entender a vida da Frances Burney é que ela foi filha de alguém muito reconhecido na história da música inglesa, que é o musicólogo Charles Burney. Ele foi musicólogo, professor e doutor em música por Oxford. Então, assim, sabe? Não é qualquer lugar, sabe? E por ele fazer parte desse círculo social de Oxford, ele acabou se tornando uma pessoa que transitava nesses círculos intelectuais, digamos assim. E por isso a família dele acabou entrando na mesma vibe. Então você tinha saraus que aconteciam quase todos os dias da semana na casa dos Burney. Porque agora a gente pensa assim, se eu quero escutar música, o que eu faço? Eu vou lá, pego meu celular, coloco no Spotify e aperto play e pronto, acabou. Mas antes, se você queria escutar música, você tinha que saber tocar instrumentos e cantar para você escutar música. Então você tinha uma família extremamente artística, extremamente conhecedora de música e que transitava com esse grupo social também extremamente artístico e de intelectuais, e isso gerava todo um ambiente efervescente dessa cultura que, sabe, fazia essas reuniões de música e de conversas, de reflexões e tudo mais, então era uma família acostumada. E exatamente por ele acabar sendo uma figura que ganhou importância, a família ela tinha muito a consciência de relatar, tanto em diários pessoais ou nas cartas, aquilo que eles viviam, como as pessoas que eles encontravam, com quem que eles conversavam. Então, assim, uma das amizades mais conhecidas do Charles Burney é os Dr. Samuel Johnson, que foi um dos pensadores intelectuais mais populares e conhecidos do século XVIII. Então, assim, não era, sabe? Não era tipo, esse meu amiguinho aqui que pensa de vez em quando, sabe? Não. Não é o seu amigo que escreve textão intelectual no Face. Não é esse amigo. E, enfim, então eles escreviam esses relatos, essas cartas, pensando já numa posteridade. Pensando que, no futuro, essas cartas
esses relatos nesses caderninhos aqui sobre a vida do Charles Burney vão ser procurados, vão ser, sabe, vão ser estudados. Então eles estavam pensando na posteridade disso, sabe, muito depois, assim, da família acabar, sabe, as pessoas vão saber de Charles Burney e elas vão buscar essas informações dele. Então por isso você tinha uma família que era motivada a relatar as coisas, e a Frances Burney era uma delas. Ela era uma das poucas que não tinha talento musical. Então, assim, seu pai é musicólogo e, tipo, você não sabe tocar nada. Então, ela acabava escrevendo a maior parte do tempo. E é também nesses diários e nesses relatos que ela acaba criando quase que um jogo com ela mesma, porque ela gostava muito da forma de escrita dos repórteres, então ela gostava muito de notícias, então ela prestava muita atenção naquilo que as pessoas faziam para poder relatar no seu caderno mais tarde, e era onde também ela tratava de questões da própria família Burney, tipo, de tensões e dramas pessoais, assim, bem Ana Karenina, toda a família é igual, mas toda a família é diferente, sabe? Porque foi uma família, assim, bem babado, tipo, o Charles Burney e a mãe dela tiveram, acho que 5 filhos, alguma coisa assim, eles se separaram, e aí a mãe se casou e tinha, sei lá, mais outros 4 filhos, e o pai também outros 4, 3 filhos, então, assim, eram, sei lá, umas 12 crianças e jovens que ela acabava convivendo, e ela ficava meio que, sabe, jogando a fofoca nos livrinhos dela. E, de novo, assim, eles moravam em Londres, não é que eles moravam, assim, sabe, no outskirts of London, não. Eles moravam, assim, Piccadilly Circus, London. E era onde estava, de novo, os intelectuais, era onde o buzz estava acontecendo. Sabe, o bafo estava rolando, eles estavam lá no meio, e ela relatava tudo isso, até onde eu consegui ver, ela tinha um problema muito sério de visão, ela usava, tipo, óculos, assim, garrafão, e ela ficava, tipo, sentada, sabe, olhando as pessoas com óculos, ela não conseguia ver nada se ela estivesse sem óculos. E isso era um traço muito marcante dela, porque ela ficava, tipo, com os olhos, assim, desse tamanho, só te olhando. E isso acabou sendo algo, assim, muito, muito característico dela. Aqui eu coloquei também a figura do Daddy Crisp, que é um amigo muito próximo da família Burney, do Charles Burney, na verdade, e que acabou se tornando uma figura de mentor da Frances Burney. Ela tem várias cartas para o Daddy Crisp, era esse o apelido dele, sim, eu acho bizarro mesmo, mas é realmente Daddy Crisp, e isso vai ser importante depois. E aqui eu também coloquei a questão do diário, acho que ela tinha 11 anos quando ela começou, 11 ou 10, se não me engano, a escrever um diário que ela colocava para To Nobody. Então ela tinha muito essa ideia essa consciência, acho, de não poder relatar totalmente aquilo que ela via. Porque apesar do Charles Burney e da família incentivar a escrever esses relatos e acontecimentos em cartas e diários, não era assim, você não podia ter o seu diário, entendeu? Tipo, esse é o meu diário com meus segredos. Você tinha que ter meio que um caderno em que você ia e escrevia as coisas públicas para ficar para a posteridade. Então, você não podia ter um diário seu que você ia contar as fofoquinhas da sua família e como você odiava o seu irmão e como o seu pai
falava isso, isso e aquilo, e depois falava isso, isso e aquilo, sabe? Tipo, você não podia ter o seu diário com os seus segredinhos. E ela tinha esse diário, To Nobody, mais ficções que ela escrevia. No caso, ela fez todo um romance que é sobre a história da Caroline Evelyn, que é a mãe da Evelina, porque ela cita, tipo, a mãe dela é uma personagem, Caroline Evelyn. A história da Caroline Evelyn foi escrita antes de Evelina, num desses momentos, The History of Caroline Evelyn, e aí ela teve um surto de, acho que, né, medo, sei lá, porque, meu, se pega aquilo, fechou o tempo para você, querida. E aí ela enlouqueceu e ela queimou absolutamente tudo no aniversário dela de 15 anos, que foi, eu não sei se vocês lembram, né, mas na primeira aula eu coloquei lá na linha do tempo dela um negócio que chama The Bonfire, é essa fogueira, faz referência a isso, porque foi quando ela meio que falou assim, tá, eu não posso mais ficar escrevendo em segredo, eu não posso mais escrever to nobody, e é quando ela começa a trabalhar em Evelina, mas também não muito aberto, não muito abertamente, tá? Tipo, o pai dela só sabia que ela era autora de Evelina quando ele foi fazer umas procuras aí depois do livro ter sido publicado e depois, obviamente, dele ter feito sucesso. Mas então, é isso dela. Então, ela tinha essa veia literária, digamos assim. Agora vamos falar um pouco do livro, do grandão aqui. Aqui eu tentei fazer uma espécie de árvore de relações entre vários personagens, mas assim, tem relações que não estão sendo cobertas aqui, por exemplo, o Reverend, ele é o tutor e mentor da Evelina, mas eu não coloquei aqui porque, meu, ia ficar na cara do Sir John, entendeu? Aí já faz lambança. E aí eu não fiz, aí também tem alguns outros personagens que não estão incluídos aqui, mas tudo bem, não é para estar todo mundo, porque a gente não vai falar de todo mundo, nem todo mundo é importante o tempo todo. É bom vocês saberem disso, porque senão vocês vão enlouquecer se algum dia vocês quiserem, de fato, ler esse livro. Assim, se você acha que em Jane Austen tem muito personagem, você não sabe o que é isso. Isso daqui é realmente casos de família, a maior lambança. Vamos começar do básico. São, no total, 84 cartas. É um romance epistolar, caso não tenha ficado claro, estamos falando de cartas. E ele é dividido em 3 volumes. E, basicamente, cada um desses volumes acontece em um espaço. Então, o primeiro volume, ele transita entre... claro que eu fui... Berry Hill, que é o lugar onde a Evelina, nossa querida, mora com o Reverend Arthur Villers. Depois eu vou passar por essa lista. Eu vou passar por essa lista de personagens e meio que explicar a relação, a importância que eles têm dentro do enredo. Mas, enfim, o primeiro volume, então, ele basicamente se passa em Berry Hill, que é onde a Evelina mora. Depois ela vai para Howard Grove, que é onde a Lady Howard, que é amiga do Reverend Villers, mora. E a Miss Mirvan é amiga da Evelina. E aí, por isso, a Evelina vai no primeiro volume para Howard Grove. Por que isso é importante? Porque o Captain Mirvan, ele está voltando depois de 7 anos em batalha, sei lá o que, ele está voltando e o barco dele vai chegar em Londres.
Então, a Maria e a mãe têm que ir para Londres e elas falam: a gente não consegue deixar a Evelina de trás, por favor, deixa a gente levar ela com a gente. Arthur Villers, por favor. O que acontece? A Evelina vai para Londres. Então, esse primeiro volume é dessa ida primeira da Evelina para Londres. E é lá que ela acaba conhecendo tanto o Sir Clement Willoughby, que é a figura do meio que do homem sedutor, e assim, basicamente, se vocês já leram ou assistiram Razão e Sensibilidade, não acho que a coincidência de ser o Willoughby é à toa, tá? Então, tenham o Willoughby de Razão e Sensibilidade na cabeça, basicamente isso. É onde ela conhece o Lord Orville, claro, sabemos a importância que ele vai ter, obviamente, e onde ela também vai conhecer a Madame Duval, que é sua avó. E aí as coisas começam a ficar mais pegajosas, porque a Madame Duval, na verdade, ela tinha quebrado suas relações com a filha, que é a Caroline Evelyn, porque ela tinha casado clandestinamente com o Sir John Belmont, que era conhecido por ser, assim, meio cafajeste. E aí, realmente, ele foi cafajeste, porque ele falou, não, a gente não casou, e aí a Caroline Evelyn foi acabando tendo a Evelina sozinha. E é essa essa toda a tensão do livro, que a Evelina é essa jovem que não tem pai, que não tem mãe, porque ela morreu, e não é conhecida pelo pai. E ela busca esse reconhecimento do pai, porque ela não pertence a nada nem ninguém. Ela é uma das poucas aqui, se não me engano, a única que vocês vão notar que ela não tem um sobrenome. Porque o sobrenome que ela tem, que é Evelina Anville, é inventado. É simplesmente uma forma melódica e que combine e que ressoe com Evelina. Então, Evelina Anville, isso aqui é inventado, não é de uma família. Então, é esse o grande centro. E voltando ao primeiro volume, ela encontra com a Madame Duval. A Madame Duval olha para ela e fala: eu vou te transformar na menina francesa mais perfeita que esse mundo já viu. Você vai sair da Inglaterra, você vai casar com um homem francês perfeito. Nisso, ela acaba ficando em Londres com a Madame Duval para conseguirem tentar entrar em contato com o Sir John Belmont para falar de toda essa questão da Evelina, de ser reconhecida por ele como legítima filha. E ela acaba conhecendo a Brangton Family, que são primos e tios dela por parte de mãe, então, relações da Madame Duval. E ela também conhece o Mr. McCartney, que é um escocês que mora na residência da Brangton Family de aluguel. Então, ela conhece essas pessoas. E, assim, não é... Você tem que pensar sempre isso. Qualquer personagem que vai entrar nesse romance não é à toa. E, na grande maioria das vezes, vai ter uma relação com ela em algum momento do enredo e da história dela. Enfim, então, na segunda parte do livro, ela passa a maior parte do tempo em Londres. Aí acontece alguma coisa, que eu não vou falar agora. Ela e a Madame Duval brigam, e aí ela volta para Berry Hill. Quando ela volta em Berry Hill, a vida é chata, né? Ela percebeu, mano, que vida chata. Não tem ninguém aqui, só tem esse meu mentor, que é uma figura, assim, é para ele ser aquele cara que tem
as respostas certas para tudo. E fala, tem toda aquela consciência de decência do século XVIII e do que é ser mulher. A gente vai tratar mais disso com mais profundidade na próxima aula. E tadinha, ela acaba ficando deprimida. O reverendo olha para ela e fala: meu Deus, minha filha, você tá deprê, eu tô muito preocupado com você, você tá com cara de, tipo, doentinha, meu Deus. Ela fala: não, não é nada, eu tô tão feliz de estar aqui nessa casa, no meio do nada, com você, sem fazer absolutamente nada, sem falar com ninguém. Aí ele fala: não, você tem que se tratar, vai pro mar. Porque é isso que inglês faz quando tá chateado. Vai pro mar que vai resolver. E aí ela vai pra onde que ela vai mesmo? Eu esqueci o nome de onde ela vai. Clifton? É isso? Possivelmente. Enfim, é Clifton. Ela vai para Clifton com uma amiga do Reverend Arthur Villers, que eu não coloquei aqui, que é a Mrs. Sewing, que é basicamente, assim, a personagem mais moderna e progressiva desse romance todo. Ela é descrita como tendo uma personalidade masculina. E vocês não podem me ver, mas eu estou fazendo aspas, altas aspas. Então, assim, ela não é, novamente aspas, feminina. Ela não é delicada. Gente, ela é incrível. Ela é incrível e ela vai para essa cidade praeira com a Mrs. Sewing. E, obviamente, a Mrs. Sewing é o quê? Ela é amiga da tia do Lord Orville. Ela fala: menina, eu vou lá falar pra ela pra gente se ver. Aí vai lá a Evelina, a Mrs. Sewing, ela aqui, vai lá falar com a tia do Lord Orville. Que coisa, sabe quem tá fazendo uma visita anual pra tia logo nesse momento? O próprio Lord Orville. Quem diria? Os dois na mesma cidade de praia. Ah, que coincidência. Aí, ok. Aí também tem a Lady Louisa, que é a irmã dele, que é uma snob nojenta, insuportável. E ela também... Mas assim, a Evelina chega pra badalar. Então, ela chega, ela vai lá na casinha de chá, ela conhece quem? Esse tal de Lord Merton, que fica super afim dela e fica, tipo, flertando do jeito do século XVIII se flertar. E ela fica assim: meu Deus do céu, que horror! E aí ela descobre que o quê? Quando ela vai visitar o Lord Orville, que ele está noivo da irmã do Lord Orville. Gente, vocês estão entendendo, assim, o entanglement, como disse a mulher do Will Smith? É esse o babado. E assim, eu não contei o maior babado, porque se eu contar o maior babado, não vou contar o maior babado. O maior babado é que, lembram do Mr. McCartney, que ela conheceu lá em Londres? Porque assim, o que acontece depois disso no final é que ela vai, no fim das contas, a Mrs. Sewing vai, também conhecia o Sir John Belmont, que por acaso também está na mesma cidadezinha no meio do nada de praia, e fala: vou lá conversar com ele, porque a gente vai fazer você ter esse dinheiro, você ter esse reconhecimento, garota, você precisa de um sobrenome, porque senão, ela não tendo um sobrenome, que pessoa que vai querer casar com ela? Ela não tem família, ela é tipo uma ninguém. Ela e uma prostituta, gente, assim, ó, pá, 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 entendeu? Então, assim, é um respeito muito baixo que você precisaria ter com uma jovem que não é literalmente de família. Então, a Mrs. Sewing vai falar: eu vou lá falar com ele, porque eu encontrei ele uma vez em um baile. Ela vai, fala com ele, ele fala: querida, eu já tenho uma filha. Ela está aqui. Eu tenho essa filha já faz muito tempo, e quem me deu ela foi a enfermeira que cuidava da Caroline Evelyn. Então eu sei que ela é minha filha.
No fim das contas, ela não é filha dele. A filha, na verdade, é da própria enfermeira que falou: Meu, eu vi essa oportunidade de dar minha filha lá para ela ter uma boa educação pro cara, porque ela era tipo, elas têm basicamente a mesma idade, elas nasceram basicamente no mesmo tempo. Ela fala: Meu, eu peguei essa oportunidade e falei: Essa é sua filha, quando na verdade não era filha dele. Então, esse tempo todo, essa menina foi sendo tratada como a herdeira do Sir John Belmont, na verdade ela não era. E esse grande bafo vai ser revelado quando o Sir John Belmont vai olhar para Evelyn e ele vai falar: Meu Deus, você é a cara da sua mãe. Ele vai ter um treco, vai falar: Ai, meu Deus, eu não consigo lidar, você é igual a ela e eu me sinto muito mal. Mas enfim, ele vai e fala: Não, é isso. Eles trazem a enfermeira, ela fica lá falando: Ai, meu Deus, me desculpe, eu não faço nada de mal para minha filha. No fim, a filha, porque ele também ia, sabe, o que que ele ia fazer? Falar para todo mundo: Gente, essa filha que foi minha filha pelos últimos 16 anos, não é não, não é. No fim das contas, a Evelina se casa na surdina com Lord Orville, então aí ela vira Evelina Orville, rica e herdeira, e casada. E é isso. É esse basicamente o enredo, que eu falei muito mais do que eu queria falar. Eu espero que não tenha perdido vocês, mas é assim, entendeu? Ele é muito envolvente, muitas coisas acontecem. Quando você vê, se você conta uma, você conta todo o resto. É quando você, que nem quando você quer ir lá e você quer, tipo, eu vou tirar o nó do meu colar. Quando você vê, você tá precisando, assim, pegar lá a outra ponta que não tem nem nada a ver com o nó. É tipo esse romance, quando você começa falando só dela, do nada você vê, você fala de todo mundo. Essa é a lista, basicamente, de todas as pessoas que estão aqui. Não tenham medo, os slides e essa família que eu criei aí, essa coisa de relações estará disponível. Eu vou mandar para vocês por e-mail, para vocês que estão matriculados. Mas é isso, gente. Sobre o que é Evelina? É sobre os rolês que a vida dá nessa menina que tem 17 anos e sai da casa dela pela primeira vez com a amiga e vai para Londres. E é o que a vida mais ou menos faz com ela e o que ela aprende da vida e as pessoas que ela encontra. Basicamente, em linhas bem gerais, é isso. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes. Se vocês quiserem que eu entre, me façam perguntas agora pelo chat, que aí eu respondo, tipo, o que que o Mr. McCartney tem a ver com tudo isso? Eu não vou falar, mas se vocês quiserem que eu fale, me perguntem agora que eu falo, tá? Gente, era isso que eu queria falar. Basicamente, nessa aula, eu queria dar esse overview do enredo, para que na aula que vem, quando a gente pudesse tratar dos temas, vocês tivessem uma noção de como que esses temas se ilustram. Então, se eu estiver falando da questão França e Inglaterra, eu vou ter nomes de personagens que ilustram esse conflito e vocês vão conseguir, acho que visualizar um pouco melhor e acho que ter uma noção um pouco melhor de como que esses temas acontecem por meio de personagens dentro do romance, que é o que realmente importa. É o que essa mulher quer dizer e como que ela consegue ou não dizer aquilo que aparentemente eu achei no texto dela que ela quer nos dizer. Eu vou parar meu compartilhamento agora e eu vou voltar. Gente, então ela não mata ninguém. Calma, eu vou. Ai, vocês querem que eu fale do Mr. McCartney? Eu vou falar. Peraí que eu tô tentando ver lá no começo. Ai, é muito chato, né? Porque assim, eu tava falando isso, eu só conseguia ouvir o silêncio e
as vozes na minha cabeça dizendo, meu, todo mundo, você já perdeu todo mundo, ninguém tá te seguindo mais, entendeu? Tipo, ninguém tá ouvindo o que você tá falando. E, meu, ai, gente, isso. Como que descobrem que a filha não é dele? A enfermeira confessa? Meu, confessa, entendeu? Pegam a enfermeira, colocam na frente do Sir John Belmont com a Mrs. Sewing do lado e falam, gata, é real ou não? Ela fala, não, meu Deus, não é real, não. Ela fala, é bom você falar, senão a gente tem nossas outras fontes, aí ela fala tudo. É bem isso. Peraí que eu tô vendo aqui. Como que a comunidade cigana lidou com isso? Lidou com o quê, Gi? É que eu tô bem lá no começo, então eu já meio que perdi a noção do que eu tava falando. Você pode abrir seu microfone e me dizer com o que que a comunidade lidou? Tipo, o que que você quer saber? Basicamente é isso. Ah, cadê? Cadê? Ah, nossa, meu, vou parar na nossa discussão de Umbrella. Pera, peraí, gente. Ah, eu tô realmente lendo. Parece fofoca, é ótimo. Gente, é uma grande fofoca. É de um jeito menos entusiasmante que eu contei aqui, mas é fofoca. Ah, deixa eu ver. E a outra filha, que não era filha, o que acontece com ela? O que Para contar o que acontece com ela, tem que contar quem é, na real, o Mr. McCartney. Meu, o Mr. McCartney é o seguinte. Senta que lá vem história, gente. Ele tá lá, de aluguel, vivendo na pensão, na casa, no estabelecimento da Brampton Family. E a Evelina chega lá e ele fica tipo, meu Deus, você parece um anjo. E aí tem uma hora que ela tá subindo as escadas e ela vê, do canto de olho, uma arma. Ela fala, meu Deus, uma arma. O que pode acontecer? E ele falando, tipo, ai, será que eu cheguei nesse ponto, né? Aí ela vai, corre, cata a arma, fala, por favor, se controle. Aí ele fica, você seria um anjo? Não. E aí rola tudo isso, ela desmaia, tá? Enfim. Depois que rola esse acontecido, ele manda uma cartona para ela, que é tipo dissertação de carta, contando toda a história da vida dele. Aí vem a história da vida dele. A história da vida dele é que ele é escocês, a mãe dele é escocesa, quer dizer, foi para a Escócia, mas na verdade é inglesa, e ele não sabe quem é o pai dele. Só sabe que era um cara francês. E aí, ele tinha problema com dinheiro, mas ele tinha um amigo que era rico, francês. E aí o amigo fala, brother, vamos para Paris para assim espairecer um pouco. E aí e ele fala, não, meu, não tem dinheiro, não tem como. O amigo fala, não, sem problema, eu pago as coisas. É tipo, o Chuck Bass é o amigo dele, sabe? Se você entende essa referência. Tipo, ele é rico, não tem nenhum problema. Aí ele vai e fala assim, não, vamos lá. Aí a mãe vai lá, trabalha mais ainda e fala, filho, vai sim para Paris, você precisa se dar uma esparecida. Aí ele fala, ah, ok, mãezinha, vou. E vai para Paris. Lá em Paris, ele conhece uma jovem muito maravilhosa que ele se apaixona. Uma tal de Miss Belmont. Choque. E aí, ele acaba conhecendo ela e fala, meu, eu vou falar com seu pai e tudo mais. E aí o pai fala, não, você não vai ficar com a minha filha porque minha filha vai pro convento e é isso que vai acontecer. Aí o que acontece? Ele fala, eu vou duelar com o senhor. Aí acontece um baita duelo, ele esfaqueia o Sir John Belmont, acha que matou o cara, volta enlouquecido para a Escócia para contar para a mãe dele o que aconteceu. E aí ela fala a seguinte frase:
Meu filho, então você matou seu próprio pai. Bafo. O pai de Mr. McCartney é Sir John Belmont. Aí é que caiu o teto, né? Caiu o teto. Então ele estava apaixonado pela própria irmã dele, que é a Miss Belmont. Que loucura. E ele estava agora em Londres, tentando ir e achar o Sir John Belmont para falar com ele e falar: cara, sou seu filho, então é o seguinte, desculpa aí que eu tentei te matar. No final das contas, ele não morre, então, gente, calma. Foi só uma escapeadinha, tá tudo certo. E ele tá procurando o Sir John Belmont. Enfim. Então aí, depois que a enfermeira fala que a filha, que a Miss Belmont não é filha do Sir John Belmont, ele fala: que maravilha! Eu, o Sir McCartney fala: eu que sou agora sim filho do Sir John Belmont, posso casar com você, que na verdade não é filha legítima dele e, portanto, não é minha irmã. Então, gente, é essa a história do Mr. McCartney, que no final das contas acaba sendo o quê? Irmão da Evelina, por parte de pai. Casando com o Mr. McCartney, que ela curtiu, que achavam que era irmão dela, mas não era. Agora eu vou voltar para as perguntas, agora que eu já tirei isso do meu interior. Mas é babado. Viu, Ingrid, você perguntou o que que o Mr. McCartney tem a ver com tudo isso? É isso que ele tem a ver com tudo isso. Na primeira vez que eu li, eu falei, meu, o que que esse cara tá aparecendo aqui? Só me falta ele ser outro para curtir a Evelina, porque assim, já tinha, né? Já tinha muito, já tinha o Lord Orville, já tinha o Willoughby, e só me faltava ter outro. No fim das contas, não. No fim das contas, ele é irmão por parte de pai da Evelina. Viu só, Luísa? Estava achando a mesma coisa que eu. Se ela se envolver com o Mr. McCartney. Que ela não mata ninguém, não foge com ninguém. Gente, é Evelina, calma. Vocês acham que ela é o quê? Heroína de romance gótico? Gente, não, não, não. Ah, se eu conheço alguma referência de livro ou artigo que fale mais sobre Pamela, do Richardson. De Pamela específico, não. Eu tenho um livro que fala sobre literatura epistolar antes do Richardson, o que é interessante para entender Richardson e para entender Pamela, mas eu não sei. Eu também li um texto sobre do Kimmer, é o Kimmer? Se pá, sobre o leitor de Pamela, mas também não sobre Pamela. Eu posso, eu posso dar uma pesquisadinha se você quiser. Luísa, se você acha que a Austen se baseou nesse livro para fazer Northanger Abbey, você já leu Mysteries of Udolpho? Ah, assim, é quase aquele, sabe, gêmeo não idêntico, tipo isso. Ah, Ieda, eu não posso falar nada da tradução da Pedra Azul. Gente, tá todo mundo me pedindo para falar essa tradução. Eu não li a tradução ainda. Sinto muito. Eu não li. Não sei também se eu vou ler. Ele é o pai da outra filha. Não, ele não é. Tem nada a ver. O Sir John Belmont, no fim das contas, não tem nada a ver com aquela que era a Miss Belmont no começo. Sim, Bárbara. A última aula foi gravada. Não foi gravada desde o começo porque eu esqueci. Gente, viu? Vocês descobriram que eles eram irmãos. Vocês foram mais rápidas que eu. Pergunta honesta. Nesses romances do século XVIII, eles abordam a vida sexual desses homens nobres e puros? Não. Essa é a resposta. Não. Não tem beijo, não tem. Acho que tem uma segurada de mão.
e uma conversa, só eles dois em uma sala. Mas é isso. Não fala, assim, nesse livro não ia ter mesmo, né? Tipo, da mulher escrevendo. Mas assim, em Pamela, não fala nada, não. Só dá a entender que o Mr. B é, né? É animado, para dizer o mínimo, mas não aborda assim de maneira nenhuma, acho, sem ser absolutamente bem distantemente indireto. Dom Quixote feminino, Ana Paula, é, The Female, eu vou até escrever aqui, The Female Quixote, da Charlotte Lennox. Eu não li, eu quero muito ler, mas eu não li. Mas assim, eu ainda nem li o Quixote mesmo. Então, eu acho que eu vou ler o Quixote e depois eu vou ler, né, o Female Quixote. Mr. McCartney é o meu ou Dan? Posso falar? Claro, gente, fala. A pergunta que eu tinha feito lá em cima é que como a comunidade cigana reagiu com a questão da utilização da língua romanês. Olha, eu acho que assim, eu não sei muito, mas como a comunidade cigana, assim como outras comunidades de minoria, tem tem todo um histórico de não serem abordadas e consideradas de uma maneira, né, minimamente decente, eu acho que, assim, não tem relato de como eles lidaram com isso, na verdade. E porque é aquela coisa, né? Não é necessariamente inglês, mas se foi colonizado pela Inglaterra, agora virou inglês. Então, sinto muito ciganos, é isso. Mr. McCartney é certamente Dan. Pobre. Pobre querendo viver a vida dos ricos. Ah, gente, amei que alguém meteu. Deve ser canceriano ali no meio. Pá! Sim, é caso de família real. Sim, quase rolou um incesto. Gente. Sim. Foi tenso. Exato, Luísa. Tudo culpa do John Belmont, que. Mas engraçado, né? Tanta mulher para ele ficar, foi ficar logo com essas duas, e os dois foram se encontrar na mesma casa. Gente, as coincidências acontecem sempre em um romance do século XVIII. O romance do século XVIII é a prova de que o mundo não é só uma uva, mas é do tamanho de uma semente de uma uva. É minúsculo, todo mundo conhece todo mundo. Ah, acho que isso é em Fanny Hill. Nossa, eu não li Fanny Hill ainda. De que é Fanny Hill? Uhum. Bom, gente, é isso. Gente, ninguém fez pergunta porque tava todo mundo tão envolvido assim no enredo. Que bafo. Bom, agora a gente ainda tem 15 minutos, assim, para conversar mais. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Não me deixem aqui falando sozinha. Nossa, é claro, né? Que um romance que fala sobre uma prostituta tem que ser escrito por um homem. De quando que é esse romance, Fanny Hill? É o que? Século XIX, XVIII? Eu realmente nunca nem ouvi falar. Mas, Giovana, o que eu acho do Chuck Bass? Sei lá. Realmente, sei lá. Eu não vi todo Gossip Girl. Gente, vamos falar de livro. O que é isso? Beatriz, posso fazer uma Fala. pergunta? Claro, por favor. Você falou das coincidências do romance do século XVIII. Uhum. Esse tipo de trama, ele era mais comum no romanesco anterior do que
no romance vai deixando de ser, não sei, tão comum? Ou você acha que não sei, um plot device que eles usam sempre, ou que é mais ou menos sempre presente? Porque é o que você falou, né? Tem hora que chega a ser, desculpa, chega a ser ridículo, Assim, justamente o quão pequenininho é o mundo, né? De todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, todo mundo casa com todo mundo. sim. E, sei lá, fica estranho às vezes. Aham. Eu acho que, assim, um... É tanto uma tendência romanesca de tentar fazer o mundo parecer mais familiar e menor, de uma certa forma, porque ele vai nessa contrapartida, né, tipo, do épico, que, assim, o mundo é imenso, sabe? Mas eu acho que também, pelo menos no romance inglês, e eu acho que nos outros também, tipo italiano, francês, eu digo, tem uma tendência também do gótico muito, muito forte. Eu acho que para quem já leu, por exemplo, se você veio aqui por causa de Austen, se você já leu Northanger Abbey e aí leu The Mysteries of Udolpho, é assim, é bem nessa mesma tocada, por exemplo, de Evelina, que as pessoas são related e você não sabe como, e parece meio bizarro quando, assim, meio que no final elas viram related. Então acho que que nem você disse, é um narrative device tanto, tanto romanesco quanto gótico, eu acredito. Eu tinha pensado mais parece que começa a ser mais limitado como narrative device, porque você pega um Sim, bom tempo depois, sei lá, você pega, por exemplo, Wuthering Heights, que vai sim, ter um monte de coincidências também, mas é num mundo extremamente limitado, exato, porque, exato. porque a Evelina, ela ainda passeia bastante, né, geograficamente, Sim, mas as coincidências a seguem por exatamente. essa caminho. Exatamente, assim, você vai. O que eu acho que aí nessa questão você tem a questão do romance gótico e dos romances, assim, da ilha no geral. Então, tem a questão do escocês e tem a questão do francês. E essas questões de uma forma geral, do estrangeiro, do diferente, elas vão ser abordadas e elas são onde o romance gótico ele se espalha e ele cria as suas raízes. Então, eu acho que, de uma forma, isso acaba, como você falou, sendo assim, pouco usado depois, eu acho, porque a tendência gótica foi ficando, acho que old-fashioned mesmo, e eu acho que acaba sendo pouco usado porque, né, veio, por exemplo, a Austen e ela delimitou muito tudo, assim, e aí você tem uma diferença de, né, do jeito que a Austen limita tudo, ela vai lá e deixa tudo cercadinho, você tem essas, né, essas várias relações que acontecem, por exemplo, em Emma, tipo, meu Deus, como que você ia dizer que Frank Churchill e a Jane, é Jane? Não é Jane, esqueci o nome. Jane. É Jane? Eu falei, Uhum. não pode ser Jane, mas assim, a Jane acabam sendo noivos, tipo, como que isso aconteceu, se, sabe? Mas eu acho que foi uma tentativa, de novo, de voltar para uma espécie de Inglaterra rural, porque você teve toda aquela questão e toda aquela situação de ida para as metrópoles, que, sabe, o boom, assim, alargou tudo, meu Deus, o mundo é feito de muito mais do que só o meu vilarejo. E depois você teve essa tendência de meio que voltar tudo de novo pro vilarejo e pro familiar e para esse grupo pequeno de pessoas
E aí é que nem você falou, Wuthering Heights, meu, todo mundo é relacionado, todo mundo, sabe, é de todo mundo, e todo mundo é primo e irmão, e casado com todo mundo, e todo mundo tem o mesmo nome ainda, mas tudo acontece naquele pequeno pedacinho. Então, eu acho que tem menos movimentação, tem menos referência ao mundo de fora e muito mais referência ao mundo pequeno. Mas eu acho que você falou tudo, que é um narrative device que foi, eu acho que ficando um pouco obsoleto, não mais tão relevante por um motivo, né? Tipo, acabou ficando meio too much, tipo, meu, isso não acontece, você não tem um irmão escocês que você não conhece, sabe? E então eu acho que foi isso que você disse, que acho que espero ter respondido sua pergunta. A Raquel perguntou, o folhetim também era comercializado na Inglaterra ou ele foi somente praticado no Brasil? Nossa, não, folhetim foi tipo, folhetim é o grande motivo pelo qual Charles Dickens é quem ele é. Se não fosse folhetim, o Charles Dickens não teria vendido tanto quanto ele vendeu e nem ter feito tanta popularidade quanto ele fez, porque foi no momento que esse mercado dos livros e das histórias teve realmente, sim, a sua ascensão de verdade, o seu boom, e você ia colocando capítulos por capítulos e partes por partes, então ele foi bem comercializado na Inglaterra. Eu não sei muito sobre, mas eu sei que o Dickens foi uma grande parte desse comércio que ele participou muito de tudo isso. Tipo, ele fez sua fama começando por folhetim. Aí a Sandra pergunta, a publicação de Evelina foi voltada para atingir o público feminino especificamente? Eu acho que assim, sim e não, porque já era de meio que conhecimento geral que as pessoas que mais liam eram mulheres. Porque elas que ficavam em casa tendo que meio que fazer uma rotação entre as mesmas 5 coisas que elas faziam no dia, então elas acabavam lendo muito. Então, quando você é um escritor e você escreve algo querendo que aquilo seja lido e faça sucesso, você pensa na maior parte de leitores possíveis que vão te ler, e esses leitores eram, na grande maioria das vezes, mulheres. E então eu acho que nesse sentido sim, porque também ela fala da experiência detalhada de uma mulher. Então, eu acho que sim, tem essa questão, mas, por exemplo, Pamela do Richardson, ele foi voltado para o público feminino, foi assim, porque ele queria dar detalhes e da vida feminina e, sabe, criar esse sentido de reconhecimento com a leitora feminina? Diria que não, porque eu acho que ele fez assim, sabendo que ia vender mesmo e sabendo que ele ia. Que era uma forma de você meio que criando moldezinhos, entendeu? Não só moldezinhos reais de como uma mulher deve ser, na verdade, mas assim como personagens mulheres devem ser retratados. Então, acho que sim, eu acho que não era uma coisa só que Evelina foi voltada para atingir o público feminino. Eu acho que a grande maioria de livros publicados tinham esse público em mente especificamente porque eles era o público que mais lia. Obviamente você tem, né, aqueles caras que meio que não ligam, tipo Henry Fielding, tá nem aí, mas eu acho que sim, eu acho que isso é uma tendência do século XVIII e XIX, porque quem lê mais naquele momento é o público feminino. Sobre a questão sexual, se é descrita ou não, tem um ensaio Oi, Beatriz?
Oi, pode falar. Posso falar? Tudo bem? Obrigada, viu, pela resposta. Imagina. Só gostaria de fazer talvez um comentário sobre a questão do mundo pequeno. A Uhum. impressão que eu tenho quando eu vejo os livros, né, desse período, inclusive nos filmes também isso é retratado, mesmo que não sejam baseados em livros, mas quando você tem, por exemplo, a relação da corte, as cortes todas se conheciam. Talvez as relações sociais também fossem muito estreitas e delimitadas pelo convívio social, né? Então, os nobres se encontravam com outros nobres, mesmo que fossem de regiões diferentes, mas tudo era muito limitado à questão do status social com quem eles conviviam. E assim também a gente pode pensar que essas relações entre essas mulheres, porque elas são sim de uma elite, não é? Todas elas, a gente não tem esses romances femininos, eu não vejo nenhum, me corrija se eu estou errada, mas eu não li nenhum até agora que trate sobre a mulher do povo, são todas relações de mulheres da elite. Pobre, né? Então, e A assim... única que começa pobre é a Fanny Price, tipo, em Austin, e aí ela vai para uma família rica. Exatamente, é a ascensão, é a história de ascensão, né? Exatamente. A única que é, tipo, pobre, que eu consigo pensar, é a Moll Flanders, do Defoe. É a única que eu consigo pensar, mas você tem toda a razão. Tipo, não é só a questão do mundo pequeno, mas é o quão pequeno ele é baseado nas relações de classe. De novo, assim, tipo, você é uma mina se você conhece alguém, tudo depende das relações que você tem, né? Você conhece alguém que é de uma certa camada social, assim, você vai conhecer pessoas que conhecem outras pessoas e assim vai. Eu concordo com o Alisson, que ele colocou agora aqui no chat, que os pobres eles só vão aparecer de verdade depois, com o Dickens, Gaskell, Hardy. Antes disso, a trajetória, não é nem trajetória, mas a história do pobre não é legal de falar, né? Exatamente. Aqui, só para eu terminar, já vou fechar. Assim, o que o Alisson está dizendo, né, no chat, acho que os pobres vão aparecer de verdade só depois com Dickens. Sim, eu acredito que é isso. Isso, inclusive, é um mote de mudança do romantismo pela simpatia pelas classes trabalhadoras, o que não estava, eu acho que em nenhum desses romances femininos, porque não era o foco. Era muito mais as relações humanas da mulher dentro dessa sociedade aristocrática. Né? Sim, eu acho que também tem uma junção de coisas. Eu acho que não é tudo assim tão, aqui tinha e aqui não tinha, porque eu acho que tem uma mistura disso no fim das contas. Eu acho que Mansfield Park, quer queira, quer não, trata da questão da escravidão, trata da questão da existência de dificuldade pela família da Fanny. Você tem também em Persuasion uma história de não ascensão, de queda de uma família. E então eu acho que assim, você tem uma mistura disso. Eu acho que é muito difícil você falar também, tipo, qual que era o objetivo de livros tipo século XVIII e século XIX. Eu acho que também é muito delicado falar de uma questão romântica antes, porque, por exemplo, a Jane ela não tem uma tendência romanesca, e quando eu falo de romance, eu penso no romance romanesco, como Quixote. Então, eu não vejo a Austen e também não vejo a Burney nessa tendência do romance como de retrato do romance através da veia romanesca, nem das Brontes também, se a gente for falar desse grupinho. Mas é isso, eu concordo. Eu acho que não é
não é, assim, o grande foco, porque também, não vende, dois, quando você de fato passa por uma situação de pobreza e você conhece aquela situação, você não vai ter tempo de escrever sobre ela. Como foi o caso da Austen, que quando ela não escreveu por sei lá quantos anos, era quando ela não tinha dinheiro mesmo. Então, a, a Frances, até onde eu sei, ela nunca teve esse problema. Então, acho que por isso não teve. Eu acho que a Giovana tá com o microfone aberto. Você quer fazer uma pergunta, Gi? Sim, eu ia comentar que, assim, além da questão a questão de todo mundo se conhecer, a gente também tem que levantar a questão de que, nessa época, a quantidade de pessoas, popularmente falando, era muito menor do que a de hoje. Então, tipo, rolava muito essa questão de todo mundo conhecer todo mundo. Também tem a questão de que, assim, basicamente não tinha TV, não tinha nada disso. O que era entretenimento? Era você ir na casa da vizinha, era você ir na missa, era esse tipo de coisas. Então, acabava você conhecendo mais pessoas. Você tinha muito mais, acho que, situações para conseguir conhecer pessoas. Então, acho que também tinha tudo isso. Acho que tem um elemento que pra gente agora fica meio estranho, tipo, mano, como assim, sabe? Como assim essas pessoas conheceram sabe, tão distantemente, mas eu acho que talvez, pensando agora, talvez não fosse tão estranho ou tão surreal para os leitores da época. Isso eu realmente não sei, talvez tenha algum texto sobre isso, mas ainda não pesquisei. Um comentário que eu gostaria de fazer também é que, para nós, é muito estranho a grande passagem de tempo que ocorre entre manter uma relação e outra, entre você ir conversar novamente com aquela pessoa. É questão, às vezes, de 3 meses e tudo mais. E hoje em dia, com celulares, tudo, a gente fica, nossa, mas como eles conseguiam? Acho que tem, de fato, questões, assim, de experiência do leitor da época que acabam perdendo e acabam meio que, sabe, tirando um pouco da nossa leitura e deixando ela enviesada, né? O que acontece. Acho que assim, o que é a tendência e acho que tudo bem, é só, de novo, é bom trazer essa reflexão para a gente ficar atento das nossas leituras. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Beatriz, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Na aula passada, você falou uma frase assim, mais ou menos assim, Elizabeth Bennet é todo mundo, e todo mundo é Elizabeth Bennet. Sim. Aí eu fiquei um pouco confusa, mas assim, revirando aqui as anotações que eu fiz, chegou nessa época do século XVIII com a ascensão do romance. Então, anteriormente tinha o gênero épico, que tinha esses personagens heróicos muito realizados, muito além do humano. Então, no romance, começaram a aparecer esses personagens, assim, mais humanos, mais ordinários, mais comuns. Sim. É isso, né, que você quis falar com Elizabeth Bennet do Isso, que, assim, quando você lê a Elizabeth Bennet, você consegue se sentir representada nela e você tem essa leitura de que você consegue enxergar nas inquietações e nos pensamentos dela, pensamentos que você também teria. Então, foi exatamente isso que eu quis dizer, que todo mundo é Elizabeth Bennet e Elizabeth Bennet é todo mundo, que ela tem essas características e essas reflexões para conseguir
abarcar e representar de uma forma literária as inquietações, acho que humanas, nem necessariamente femininas, eu digo, mas humanas. E foi o que eu quis dizer. E eu acho que é até assim mais, como que eu posso dizer, mais notório o fato de que as mulheres começaram a escrever também, porque assim elas poderiam se representar, né? Porque antes só com homens escrevendo, a mulher era representada como objeto ou de forma assim muito irrealista. Então eu acho que essas escritoras como a Frances Burney, a Jane Austen, as demais, conseguiram representar a mulher assim de forma mais digna. Sim, eu acho que, na verdade, assim, a gente tem essa ideia muito errônea, na maioria das vezes, de que só homens escreviam. E, na verdade, homem era o que menos escrevia. Tem estudos, assim, que apontam que a grande maioria dos livros publicados e escritos, século XVIII e XIX, foram mulheres. Você tem esses caras que a gente conhece agora, mas, assim, mulheres você tem muitas, muitas mais, porque, no fim das contas, quem era educada para responder cartas e saber escrever, para lidar com esse relato de histórias da família e relato de histórias para outras pessoas, eram as mulheres. Os caras não, tipo, não era, ele não ia ser educado para escrever carta. A verdade era essa. E eu acho que é por isso que você tinha tantas mulheres escrevendo. Eu acho que a gente não conhece todas. A Jane Austen é tipo, sabe, a número sei lá qual na fila, sabe? Ela não foi. Ela foi muito, muito importante e real, mas assim, o povo vai e, tipo, falar, ai meu Deus, a Jane Austen inventou, aqui a Isabela falou, o discurso indireto livre. Meu, se você pegar a Cecília. É Cecília. Se você pegar a Cecília da Burney, que foi o segundo romance que ela escreveu, ele é discurso em direto livre. Então, assim, isso daí já cai por terra, que Jane Austen, sabe? Tipo, sim, ela foi incrível, ela solidificou muita coisa. Mas tem muita, muita, muita gente que veio antes dela, que representou tão bem e como elas sabiam representar naquele momento os instrumentos que elas tinham para representar naquele momento. Porque também, assim, quando você vai lá e você lê uma Austen comparando de uma forma errada com as Bronte, você fala, meu, mas olha só, essas mulheres Bronte, elas são elas têm tantas mais facetas, e blá, 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 e, sabe, parece que as heroínas da Austen são tão menos complexas, mas você tem que pensar que elas são completamente diferentes, não só nos instrumentos que elas tinham, mas também no objetivo que elas tinham, em como manusear esses instrumentos. Elas tinham propostas literárias completamente diferentes, e é essa questão, tipo, é muito pegajoso e muito problemático você falar, e você, eu digo não você, Luísa, eu tô falando, tipo, você, pessoas, você falar que, elas representaram, tipo, muito, muito bem, e começaram a representar do jeito que tem que ser representada uma mulher, diferentemente, por exemplo, da Delavere Manley, que representava a mulher de uma forma completamente erótica e sexualizada, e ela era mulher, e falar que isso não era uma representação boa e digna, porque era naquele momento e era para a proposta literária dela, e era através dos instrumentos que ela tinha naquele momento e como ela conseguiu tratar
lidar com esses instrumentos que ela tinha disponíveis. E é isso que qualquer escritor pode fazer em qualquer momento. Eu estou tentando ler aqui o que a Daniela escreveu. Na produção artística, no geral, rolava muito uma tendência de representar o que tem valor. Exato. No Manifesto do Romantismo, de Victor Hugo, que ele defende a arte com a mescla do sublime com o grotesco, do belo com o feio. Gente, as flores do mal, né? E o que era considerado feio, grotesco, era pobreza e prostituição. Exato. Por isso que também, né, o Daniel Defoe veio assim com o pé no peito e também publicou Mal Flanders e falou, sim, eu vou colocar aí, eu vou publicar, escrever a história de uma mulher prostituta que rouba. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta ou colocação final? Porque, nossa, eu percebi que a gente se estendeu. Mas podem fazer uma pergunta se vocês tiverem. Não se sintam tímidos. Nada. Então tá bom, gente. Eu acho que, então, por hoje é isso. A gente se vê na terça que vem. Obrigada pela participação, pela presença de vocês. As aulas, sim, Isis, eu tô colocando tudo em um drive compartilhado, que eu mandei para vocês, o link, no e-mail, acho que foi ontem. E as aulas estarão lá gravadas, tá bom? Se vocês que escrevem romance de época, tem alguma que você gosta muito? Das autoras atuais? Meu, não. Infelizmente, não. Eu acho que assim, elas escrevem do jeito que elas escrevem, tipo, tudo bem, tem nada de errado contra isso, mas eu acho até difícil dizer que eles são de época. O nome da obra, é que não fala de escravidão necessariamente, mas eu tava, pra Sandra que perguntou, eu tava me referindo a Mansfield Park, da Jane Austen, que ele não fala sobre escravidão, muita calma, ele só cita de uma forma bem indireta a escravidão. Mas tem vários estudos sobre isso. São textos teóricos bem legais de se ver. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela presença, pelas perguntas. É sempre bom ter várias perguntas, porque essa parada de dar aula no computador é meio silenciosa e um pouco egocêntrica. Então, toda vez que vocês tiverem perguntas, quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, é bom. Aí eu tenho certeza que eu não tô falando com um bando de fake e robôs. Então é isso. Isis, eu vou mandar então de novo para você o link com o quê? Com o Drive compartilhado. Eu vou até anotar, porque senão eu vou esquecer. Poxa, Tatiane também. Eu vou mandar, então, por e-mail para todo mundo, para quem recebeu. Eu sinto muito, vai receber de novo. Link, Drive, e-mail. Porque eu tentei, tipo, já compartilhar com todo mundo e aí só ir mandando e-mail. Mas não rolou, porque tem gente que não tem conta Gmail. Gente, por que você não tem conta Gmail? Quem não recebeu, te mandou e-mail. Ai, obrigada, Alisson. Você é cheio de ideia boa, né? Nossa, Alisson. Estou passando meu e-mail, gente. Aí, quem não recebeu o link com o André compartilhado. Você recebeu, Alisson? Ou, tipo, eu fiz errado? Você recebeu? Ah, tá. Então, eu acho que eu não fiz errado. Bom, se você não recebeu o link com o Drive compartilhado, me manda e-mail. Que é isso. E aí eu mando de novo para você e a gente dá um jeito. Deve ser todo mundo que ainda tem Hotmail, essas coisas aí. Tudo bem, gente, eu também tenho Hotmail, mas é o meu e-mail para spam.
É aquele e-mail que eu coloco. Você precisa fazer cadastro. É esse e-mail que eu coloco, entendeu? Porque vai tudo os lixos pra lá. É isso, gente. Boa noite. Vamos descansar. Vamos comemorar que amanhã é sexta. Finalmente. Boa noite, Alisson. Até a próxima. Boa noite a todos. Até terça. Boa noite, Beatriz. Até mais. Até semana que vem. Obrigada. É bom, viu? Tem gente. Não é robô. Daqui a pouco eu vou ser aquelas pessoas que vai meter aquele negócio lá. Clique em não sou robô. Para clicar que não é robô e colocar. Marque onde você vê verde. E aí a pessoa tem que clicar. Tudo para provar que eu não tô falando com robô e conta fake. Nossa, ainda tô gravando, né? Ixi, melhor eu interromper a gravação.